É com muita honra que recebemos aqui hoje Antônio Átilas Lopes de Oliveira, tá? Ele que é professor na educação básica da rede pública e no ensino superior, tá? Com artigos científicos na área de comunicação e educação em tempo integral. Hoje a apresentação do seu trabalho é sobre a vivência da cultura MARC na educação em tempo integral, numa proposta centrada, tá, no intercâmbio entre alunos. Antônio, mais uma vez, é uma honra recebê-lo aqui na apresentação desse trabalho. Sinta-se à vontade, tá, para iniciar. E estou aqui para te auxiliar se necessitar de algo também. Fica à vontade. Boa tarde a todos, agradecer a oportunidade e dizer que academicamente é um momento de celebração, porque a ciência é valorizada e promovida. Eu peço permissão para compartilhar a apresentação, ressaltando o Claro, pode ficar à agradecimento vontade. a todos aqueles que estão chegando para esse momento, que vão acompanhar esse conteúdo. Minha gratidão. Pedir por gentileza que seja confirmado se está havendo a exibição. Sim, visualizamos perfeitamente. Então, segundo encontro de pesquisa em educação, cultura e sociedade, a vivência da cultura maker na educação em tempo integral, numa proposta centrada no intercâmbio entre alunos. O problema de pesquisa é como a cultura maker pode contribuir para a oferta da educação em tempo integral a partir do intercâmbio entre alunos. E este estudo, ele nasce num contexto em que a educação em tempo integral desponta como forte prioridade governamental no Brasil, com um número crescente, numa velocidade muito grande de implantação da educação em tempo integral em diversas escolas, tanto nas redes estaduais de ensino, quanto nas redes municipais. E essa intensidade de implementação enseja que haja o conhecimento sobre esse formato educacional. Qual a natureza, afinal de contas, da educação em tempo integral? Qual a sua funcionalidade? Como ela se configura e como implementá-la de forma qualitativa? E aí, nós somos convidados a conhecer essa temática sob um prisma realmente diverso e enriquecedor. Currículo, estrutura física, recursos, espaços e tempos, práticas metodológicas. E em meio a esse número crescente de escolas em tempo integral e a essa velocidade a que assistimos a implementação desse formato educacional, é necessário atentar para a qualidade dessa oferta. Mais que o aumento numérico de escolas em tempo integral, pensarmos na qualidade dessa oferta. A temática parte da necessidade de enriquecimento e dinamização para o aluno que passa mais tempo na escola, aliada à importância de o aluno ser protagonista em seu processo de aprendizagem. Os objetivos dessa pesquisa são atentar para os saberes e aprendizagens preconizados para a educação em tempo integral, analisar o papel da cultura maker nela, propor o intercâmbio entre alunos para que a vivência da educação em tempo integral possa se dar com qualidade. É uma pesquisa do tipo revisão de literatura e de caráter propositivo. Contou com a leitura de documentos do governo federal, autores consagrados, autoras consagradas na área da educação em tempo integral, como Guará, Moll, e outros autores de contribuição relevante para o estudo proposto, como Souza et al., Costa, Colares e Silva, Duque et al., Viana e Costa, Libânio e Saviani,
falando sobre planejamento, para que haja a vivência da educação em tempo integral de maneira embasada, com objetivos e como ato contínuo, como um processo realmente que faça parte do cotidiano escolar, que permeie a organização da educação como processo. A pesquisa tem um caráter propositivo à medida que ela apresenta uma proposta para a vivência do intercâmbio entre alunos em suas aptidões, capacidades e necessidades na educação em tempo integral. E, seguindo, só um pequeno problema aqui de passar o slide, só peço aqui a compreensão da audiência. Tranquilo. Quando nós temos a fala de cultura maker na educação em tempo integral, é necessário primeiro nós atentarmos para o que seja essa educação em tempo integral, à luz da legislação brasileira, que, afinal de contas, é quem tem implementado esse formato de educação a partir dos governos federal, estadual e municipal. A Lei Federal número 16.140, de 2023, trouxe o programa Escola em Tempo Integral na Educação Básica, na rede pública, sendo um marco para esse formato, evidenciando e tratando como política de Estado. Consideram-se, segundo essa lei, né, de 2003, consideram-se matrículas em tempo integral aquelas em que o estudante permanece na escola ou em atividades escolares por tempo igual ou superior a 7 horas diárias ou a 35 horas semanais em 2 turnos, desde que não haja sobreposição entre os turnos durante todo o período letivo. E a gente já precisa entender que a educação em tempo integral, ela não pode ser entendida, ela não pode ser compreendida como mera ampliação do tempo de permanência do aluno na escola, mas, na verdade, como uma proposta de educação que trabalha o desenvolvimento do aluno, considerando a ampliação de oportunidades formativas, cognitiva, afetiva, ética, social, lúdica, estética, física e biológica, como coloca Guará numa obra de 2006, de forma que nós entendamos que educação em tempo integral tem um compromisso com a formação do indivíduo numa perspectiva sistêmica, mais enriquecida, ampla, que o situa não apenas no encontro consigo mesmo em suas aptidões e capacidades, mas que o capacita para sentir e agir no mundo em diferentes dimensões. E Gatti, citada por Guará, vai nessa perspectiva. Quanto à educação em tempo integral, ela se configuraria como uma ampliação do tempo escolar diário. Porém, não penso que deveria esse tempo ser utilizado na forma de horário disciplinado. E aqui ela coloca a realização de atividades, oficinas, experiências, onde os alunos pudessem, ipsis literis, trabalhar não só com saberes, mas com coisas. Cultivar artes aplicadas, cultivar elementos artísticos, criar projetos e desenvolvê-los sob orientação de profissionais diversificados. A meta 6 do Plano Nacional de Educação, que na ótica de amparar o Estado, de mostrar como o Estado tem feito disso uma política das principais nos últimos anos na educação pública, coloca na meta 6 diferentes estratégias para que a educação em tempo integral seja vislumbrada, compreendida e efetivamente implementada. Defende-se, como se pode ver no 6.1, atividades de acompanhamento pedagógico multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas. No 6.4, fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos,
como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus. E no 6.9, que haja medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos. Então, nós temos aí tanto uma fala que nos convida à educação em tempo integral, como a ampliação de tempo e oportunidades de formação, não somente na escola, não somente ampliando tempo para atividades tradicionais de português, matemática, ciências, história, geografia, mas realmente oferecendo uma gama de oportunidades para o aluno ter ampliado a sua formação. E quando nós temos a abertura para que a educação em tempo integral seja compreendida e implementada como algo rico, é necessário que a gente não entenda essa abertura como algo a esmo. É preciso destacar o papel do planejamento em evidenciar, organizar, articular e fortalecer a implementação da educação em tempo integral pela qualidade de sua oferta. E aqui nós temos a citação de Libânio, que muito oportunamente traz: o planejamento é um processo de racionalização, organização, coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Trata-se de uma atividade consciente e intencional, que visa dar direção ao trabalho pedagógico, evitando improvisação, assegurando maior coerência entre objetivos, conteúdos, métodos e avaliação. Se nós pretendemos ampliar a formação do aluno a partir da educação em tempo integral, é preciso que haja planejamento, é preciso que haja organização. E a cultura maker vem como uma possibilidade e até mesmo defendida na pesquisa como vital. Não é apenas possível, mas necessária para a educação em tempo integral. A palavra maker da língua inglesa significa fazedor. E Henrique Filho, no prefácio do livro A Cultura Maker e suas implicações no contexto educacional, coloca que a cultura maker pode ser definida como um movimento e uma filosofia que promove a criatividade, a inovação e a experimentação por meio da fabricação e construção de objetos com as próprias mãos, abrindo uma ampla gama de atividades. Então, nós vemos que a cultura maker, ao colocar a condição de fazedor, dá espaço ao aluno dentro da educação em tempo integral, que tem por objetivo ampliar a formação do aluno, ampliar e oportunizar que as capacidades do aluno sejam conhecidas e desenvolvidas. Se a educação em tempo integral é terreno, é solo, a cultura maker é semente. E é muito importante que nós passamos a compreendê-la como vital, porque ela permite que o aluno seja protagonista, fazendo, que o aluno seja capaz de articular teoria, prática, pesquisa social, para não ser um mero reprodutor de conhecimentos, né, de cunho intelectual formativo, realmente alguém capaz de ter criticidade, de produzir e atuar no seu próprio meio, compreendendo esse meio, fazendo a leitura dele e atuando por seu melhoramento. Silvetal, na mesma obra, situa uma cultura maker dessa forma. O conceito básico da educação maker é promover experiência prática e dar às crianças a possibilidade de um processamento prático dos temas desenvolvidos, utilizando vários materiais e com o máximo aproveitamento da sua criatividade, impulsionada pela curiosidade que faz parte do ser humano e ainda mais intensa nas crianças e jovens. Eu queria destacar aqui que a educação em tempo integral na educação básica tem justamente como foco, neste primeiro momento,
a educação básica no público, na faixa etária de crianças e jovens. Nós assistimos de forma mais intensa, a partir do novo ensino médio, 2017, 2018, uma preocupação em reformulação de currículo, de funcionalidade da escola, da educação, e a educação em tempo integral, hoje, ela vai avançando, nós temos esse processo tanto em redes estaduais de ensino, com ensino médio, no ensino fundamental, e municípios já com educação em tempo integral, como proposta para a educação, para o ensino, para a educação infantil. E quando nós vemos esse movimento e vemos que é preciso repensar a ampliação desse tempo do aluno na escola e com a escola, nós temos que considerar o maker como um espaço, como condição sine qua non para que esse aluno se sinta acolhido, para que esse aluno seja conhecido e tenha condições de ser instrumentalizado para conhecer e agir no mundo. A pesquisa fala também no STEAM, né, que é sigla para Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática, que promove uma formação educacional integradora. Então, essa proposta, o caráter da educação em tempo integral é realmente integrar, ampliar, enriquecer e convidar o aluno ao protagonismo. Viana e Costa, num trabalho de 2025 que foi utilizado na pesquisa, apontam diferentes benefícios da cultura maker no processo educacional. Aprendizagem ativa, interdisciplinaridade, autonomia, empoderamento, colaboração, trabalho em equipe, engajamento com tecnologia, estímulo à criatividade, inovação, inclusão, acessibilidade. E como fazer isso a partir de uma proposta que valorize o intercâmbio entre alunos? A pesquisa defende que as aptidões e as capacidades dos alunos ocupem posição central na concepção e vivência da cultura maker na educação em tempo integral. Dessa forma, haverá efetivamente envolvimento significativo pelos educandos e oxigenação real de oportunidades de realização, desenvolvimento e aprendizagens. Eu gostaria de trazer de novo, de forma enfática, que nós estamos assistindo a um ritmo acelerado na implementação da educação em tempo integral, mas é preciso olhar para esse processo de forma crítica e esperançosa. Precisamos pensar em como significar esse tempo a mais, como trazer o aluno para participar ativamente desse processo, não como mero sujeito passivo. E nesse momento de discussão e implementação, é preciso combater a mecanização de sua proposta. A ausência do aluno nas possibilidades de ações. Pensar na educação em tempo integral. Pensar nela para crianças e adolescentes, onde os mesmos apenas sejam receptáculos passivos, consumidores de aulas planejadas por outrem, é um erro que nós não podemos, de forma alguma, conceber como prática corrente nessa implementação. É preciso que o aluno seja trazido para o centro dessa implementação. Caso contrário, nós estaremos, possivelmente, fazendo uma ampliação de tempo sem um real significado, sem uma real significação, sem um engajamento, sem a imersão do aluno nessa proposta educacional. E a dimensão de proposta da pesquisa traz que a escola deve identificar aptidões e capacidades de alunos, fazendo um registro escrito em local específico, como na forma de uma tabela, com propósitos de valorizar e organizar. Então, faz-se uma pesquisa com alunos. Esses alunos são de que anos escolares, gostam de quê e sabem fazer o quê? Depois
dessa identificação, a escola vai ter condições de trabalhar com essas aptidões e capacidades, de forma que ela possa direcionar, propor, acompanhar a realização de ações e atividades com esses alunos. Ações e produtos podem e devem ser direcionados para outros alunos da escola. Inclusive, pode ser de uma própria turma dos anos finais para outra turma dos anos iniciais, ou de uma turma dos anos finais para uma turma dos anos finais. A ideia é que haja o conhecimento das aptidões, capacidades, e a escola, a partir disso, convide os alunos para ações maker, para atividades maker, com outros alunos da escola, criando uma comunidade de aprendizagem. E aí nós estamos falando de uma cultura de aprendizado colaborativo, que é o que Costa Júnior et al. Colocam. A aprendizagem colaborativa também ajuda a construir uma comunidade de aprendizagem nestes espaços, onde os alunos podem compartilhar ideias, conhecimentos uns com os outros. Então, nessa proposta de enriquecimento da educação em tempo integral e dinamização dela, os próprios alunos, se ouvidos, se forem conhecidos em suas aptidões e capacidades, terão na escola um espaço de valorização e terão trabalhado as suas aptidões, suas capacidades, transformando a escola num espaço plural de oportunidades e criando uma verdadeira comunidade de aprendizagem nela. Um possível critério para o direcionamento de ações, a partir daquela identificação inicial com os alunos, eu identifiquei que na turma do 8º ano da educação em tempo integral tem 2 alunos que gostam de dinossauro, da temática de dinossauro. Então, a partir de se considerar aptidões temáticas comuns, eu posso propor a esses 2 alunos que preparem uma palestra para alunos do 5º ano dos anos iniciais que gostam também dessa temática. E a ideia é que nós tenhamos esses alunos trabalhando organização, expressividade, produção de material, eles tendo um papel ativo nessa implementação da educação em tempo integral. Produção de cartazes, maquetes e até mesmo de esculturas, dentre outras possibilidades. Outra possibilidade que a pesquisa aponta de critério para o direcionamento de atividades a partir das aptidões e capacidades que foram analisadas na tabela inicial, é nós trabalharmos com necessidades. Se identificamos os alunos em suas aptidões e capacidades, vamos direcionar, se a alternativa 1 propõe que eles sejam direcionados para trabalhar, para produzir material, levar atividades para outros alunos que gostam da mesma temática, a proposta 2 vai por outro caminho e que enriquece a perspectiva de educação em tempo integral na escola como espaço rico e dinâmico. É direcionar as aptidões temáticas e capacidades para alunos que têm necessidades que precisam ser trabalhadas. Então, nós temos aqui uma outra tabela para isso. Você identifica os alunos da escola que têm necessidades. Então, eu tenho um aluno no 6º ano, tenho 5 alunos que têm necessidade de organização textual. Então, eu posso propor que 2 alunos que têm aptidão para produzir folder possam, no âmbito da cultura maker, produzir folder e ajudar a esses alunos com dificuldades numa espécie de oficina, ajudar esses alunos a organizar seus textos em tópicos, selecionando conteúdos e, com tudo isso, havendo produtos maker na escola que servem, né, de espaço para aptidão, serve para trabalhar as necessidades dos alunos e, se forem conduzidas com planejamento, como Libânio evidenciou essa importância, a importância do planejamento no trabalho pedagógico, esses materiais vão ter vinculação com demandas da própria comunidade, como um texto em tópicos sobre a prevenção da dengue.
E já avançando aqui, já indo aqui para a parte final da apresentação da pesquisa, nós temos aqui uma figura que mostra as possibilidades de intercâmbio entre alunos, onde se parte de aptidão temática, mais capacidades, que geram produtos e ações, que podem ser direcionadas para alunos com as mesmas aptidões, ou seja, os alunos identificados na 1 vão fazer ações maker para os alunos do grupo 2, podem fazer ações para os alunos do grupo 3, que são alunos com necessidades que precisam ser atendidas, e que podem também direcionar esses alunos e suas ações maker para a própria comunidade, para o mundo. Essa é a proposta da educação em tempo integral, uma interação, um enriquecimento do aluno em suas diferentes dimensões e possibilidades, trabalhando tempos e espaços, saberes múltiplos. E interessante que vocês podem ver que entre os conjuntos 1 e 4 e 1 e 3, há setas múltiplas, ou seja, esses alunos não apenas podem levar ações para esses conjuntos, como também receber delas influências, demandas. E aí o aluno passa de mero reprodutor de informação para um leitor da sua realidade e alguém que, a partir da escola, se preocupa em atender a essas demandas do seu próprio meio, do próprio mundo. Para tanto, é necessária a articulação com a coordenação, e aí nós retomamos a fala de Libânio acerca da importância do planejamento. Não se trata, repito com ênfase, de fazer da educação em tempo integral um cenário de vale tudo, um cenário de tudo é permitido, de forma desordenada, sem critério. E a pesquisa constata que a educação em tempo integral, ao conceber mais tempo de permanência do aluno na escola e de tempo de trabalho da escola com o mesmo, precisa ter enriquecimento, ampliação, dinamização. Que a cultura maker constitui valiosa oportunidade para isso e que é necessário que nós tenhamos dentro da cultura maker essa proposta de intercâmbio entre alunos para que haja essa ação, essa valorização deles em suas capacidades, aptidões, necessidades, gerando produtos maker que vão, indubitavelmente, trazer contribuições na perspectiva do que a educação em tempo integral propõe. Um aluno com tempo ampliado, com formação ampliada, com espaços e tempos e oportunidades enriquecidas e diversificadas. Aqui na parte final, as referências utilizadas para esse trabalho, referências que se deram tanto no âmbito da legislação, como se vê aqui em Brasil, a história da educação e da pedagogia, né, para falar sobre a evolução que nos leva a esse contexto de educação em tempo integral, de valorização do aluno como protagonista, obras que falam mais especificamente da educação em tempo integral, e, inclusive, o dicionário, né, para nos trazer o significado da palavra maker, e pesquisa anterior, por este autor, sobre a implementação da educação em tempo integral na rede pública de ensino no município de Ipu, no estado do Ceará. Eu quero agradecer a oportunidade, espero que a pesquisa some-se, né, possa somar na trajetória de conhecimento e a esperança na implementação da educação em tempo integral, pelo bem-estar e desenvolvimento de nossos alunos e da escola e do mundo por extensão. Nós que agradecemos ao professor por essa oportunidade. Viu, professor? Seja mais uma vez bem-vindo. Agradecemos por falar de algo tão pertinente, tão agregador para nós. A Improdaut, o trabalho aqui, nós que agradecemos por você, o senhor somar conosco também. Sinta-se sempre à vontade quando quiser compartilhar conosco o seu trabalho, que é muito importante e relevante para nós, tá bem? Muito obrigado.
Nós que agradecemos, agradecer também para o Daut, aos coordenadores, a todos que estão aqui ouvindo também. Seguimos a nossa programação normalmente. Para quem ainda também, quero fazer uma ressalva para quem ainda não se inscreveu nos nossos mini cursos também, que está com desconto maravilhoso. Pode clicar lá no link da nossa bio e vocês serão direcionados diretamente para fazer a sua inscrição, tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigado. Professor, obrigado mais uma vez, tá? Matheus, só uma Pode dúvida. falar. Eu acho que a Gleice quer comentar alguma coisa. É isso, Gleice? Será que é possível, Matheus? É que eu vi a sinalização dela. Claro, pode sim, ficar à vontade. Ah, eu até agradeço de antemão a participação. Seu áudio tá fechado, Gleice. Ok. Consegui. Então, achei. Estão me escutando? Então, né? Achei o tema muito pertinente, porque eu sou aqui do Espírito Santo, o professor não ouviu ainda, eu sou a Gleice dos Santos da Vitória, aluna do curso de Ciências Sociais da UFES, Universidade Federal, né? Aqui no Espírito Santo, hoje, temos já o tempo integral para ensino médio. Só que, na prática, não é nada disso que está aí nessa pesquisa. Os alunos não têm esse tempo de fora do horário, né, horário curricular, as aulas de geografia e tal, não tem aquela multidisciplinar, né, é só técnico em automoção industrial. Convencer os alunos que serem técnicos de automoção industrial vão ganhar dinheiro, desistindo esses alunos de fazer biomedicina, por exemplo, entendeu? Aí eu achei muito grave, porque no ensino fundamental, eles são tempo integral o dia todo. Aí tem, de manhã estuda, à tarde é multidisciplinar, passeia, visita isso, visita aquilo, tá. Mas aí eles fizeram visita a vários IFES, e nessas visitas, os coordenadores induziram eles que, ao invés de cursar medicina, que ia ter que comprar livro caro, biomedicina, eles fariam um curso técnico para depois fazer o curso de biomedicina. Então, assim, eu acho que, de certa forma, pelo menos aqui no meu estado, eles estão alienando os alunos para vir a fazer um curso técnico para virar um CLT, porque no supermercado não está tendo mais. Aqui tem a Vale do Rio Doce, né, que é a antiga CST, quase não está tendo empregado mais, assim, estão treinando eles para voltar naquela era das indústrias, de funcionários, de coisa e tal, e eu tentei convencer minha filha, que tem 16 anos, a não desistir do curso de biomedicina, e ela desistiu. Ela falou, a mulher me garantiu, a mulher do IFES me garantiu que no curso de biomedicina eu vou abrir uma cobra, e eu tenho pavor de cobra. Primeiro ela perguntou, né, quais eram os medos das crianças e tal. Ah, você quer fazer veterinária como? Se você não gosta de maltratar os animais. Fazendo veterinário, você vai ter que abrir o animal, vai ter que estudar o coração do animal. Aí o aluno vai lá e desiste. Então, assim, outra coisa que eu fiquei muito desapontada aqui no meu estado, eu gostaria de explanar para ver se o senhor consegue me ajudar. Os alunos saem 9 horas da noite da escola, chegam em casa 10, 11 horas da noite. Só que o Estatuto da Criança e Adolescente diz que a partir das 19 horas não tem que estar ninguém na rua. Como que o MEC coloca isso para todo mundo entrar às 2 e sair às 9, sendo que no mínimo que essa criança vai gastar da escola até a casa é 1 hora, porque escola de tempo integral do lado de cada bairro e de ensino médio você não tem, você tem poucas. Eu moro no centro da capital, aqui no centro de Vitória. As duas escolas que tem de tempo integral, uma do lado do Palácio do Governador e a outra, que é uma escola estadual, não tem vaga. A mais próxima fica 1h20 de distância da minha casa, perto do aeroporto. A menina, que quase nunca andava de ônibus, chega aqui 10, 10h20, né? Entra 2 e pouco. Então, acho que o horário de entrada e saída deveria ser estudado. Tempo integral é bom até um certo ponto, tá?
para essas crianças que estão saindo muito tarde, que estudam à tarde, não está legal. Querendo ou não, o aluno de escola pública precisa de um auxílio. Se não tiver esse auxílio, igual a gente tem auxílio estudantil nas faculdades, eles vão ter que fazer estágio, R$ 700 que eles recebem, 900 é uma ajuda dentro de casa. Então, assim, quem estuda à tarde, quem estuda de manhã, não consegue fazer estágio. Estágio você ganha meio salário mínimo. E quem estuda à tarde, fica a manhã toda arregaçada, igual a minha filha. Minha filha acorda na hora de ir para a escola e não aguenta fazer nada de manhã, porque o curso dela é pesado. Eu gostaria de entender como que eles decidiram que isso é melhor para os nossos filhos sem nos consultar. A questão toda é essa. Para não prolongar, eu gostaria que todos os pais fossem consultados, que todos os pais aprovassem esse plano de estudo. As reuniões que fizeram foram escondidas, que eu sou de controle social, não fiquei sabendo, o plano foi aprovado e tudo, teve representante de cada estado, mas assim, foi muito na surdina e não tá legal. Primeira oportunidade que nós, pais, né, de conselhos ou não, puder reclamar e reivindicar sobre o sistema de ensino e o horário de saída, vamos reclamar. Por quê? Por que não coloca um curso de biomedicina para todo mundo? Práticas jurídicas, por que não coloca um curso de práticas jurídicas para todos os alunos de escola pública? Ah, mas é tempo integral, só ofertam 3 ou 4 cursos voltado para indústria, vai ter que trabalhar na indústria, não coloca prática jurídica, não coloca biomedicina, não coloca biomédica, sei lá, uma coisa de biologia, tem um curso de biologia. Eu achei bizarro, porque estão treinando o filho do pobre para ser sempre empregado. Agora, o filho do rico que paga, consegue passar no IFES em biomedicina, em outras áreas que não é voltada para um trabalho puxado de CLT, que você vai chegar em casa, não vai ter tempo nem de cuidar das suas coisas, vai ter que dormir, descansar para trabalhar no outro dia. Espero que você tenha me entendido, assim, o meu questionamento. Gleice, eu quero agradecer. Esse, salvo engano, é meu terceiro trabalho, justamente trazido aqui para o EPEX, para os eventos científicos que pela organizadora, justamente na educação em tempo integral. Um outro foi sobre a importância da diversificação de atividades, e, inclusive, nessas pesquisas, Gleice, eu tenho apontado, inclusive, a necessidade do tempo de lazer, porque a gente não pode entender essa educação em tempo integral apenas como uma ampliação de obrigações, de leituras, de atividades, onde até o lazer para essa juventude, para qualquer ser humano, é imprescindível. E ele pode fazer parte disso, né? E eu acredito, Gleice, que o caminho para a gente identificar, pontuar e vislumbrar alternativas é esse, é o da pesquisa científica, onde a gente pode coletar dados, a gente pode mostrar, trazer autores para discutir. Eu agradeço muito a forma tão genuína como você colocou esses aspectos, né? A questão da temporalidade na educação em tempo integral, como a questão de horário de entrada e saída, é algo que o Ministério define, né? A legislação brasileira, melhor dizendo, define como o mínimo de 100 horas em 2 turnos ininterruptos, mas a realidade, por exemplo, na qual eu trabalho, que o horário se estende das 7 da manhã às 16h40. Então, assim, cada região vai adaptando, né, de acordo com a sua organização do sistema de ensino. Quando você traz, Gleice, a questão de uma, digamos, limitação negativa da oferta de oportunidade de formação, eu acho isso bastante relevante, porque se nós estamos preocupados com a formação em tempo integral, ou seja, formação integral no tempo ampliado do trabalho da escola, nós precisamos ampliar essa gama e dar mais liberdade aos alunos no sentido de que eles possam se encontrar naquilo que eles têm aptidão, capacidades. Por isso que a pesquisa, ela procura fazer disso o seu eixo central, ela parte das aptidões e capacidades dos alunos. Não que eles não possam depois mudar, se descobrir em novas áreas, em novas aptidões, mas nós precisamos, no primeiro momento, se conectar com esse aluno, ouvi-lo
se a gente quer trazer ele para o centro dessa implementação e tornar essa implementação qualitativa. Eu escuto com atenção, valorizo, acolho as angústias que você trouxe, agradeço, e acredito que este momento, Gleice, ele é sagrado academicamente e socialmente, porque acaba, por meio da pesquisa, tornando-se um palco, mais que um palco, acho que palco é até a palavra que não é tão adequada para isso, é uma mesa redonda onde a gente possa identificar de que educação em tempo integral efetivamente nós estamos falando, o que nós pretendemos com ela, quais são seus objetivos e que arranjos são possíveis nela, e que transformações, que modificações são possíveis dentro da minha realidade, dentro do que eu vejo de educação em tempo integral no meu estado, no meu município, como eu posso participar disso. E a sua fala, Gleice, ela ganha mais importância ainda à medida que você acompanha, vivencia esse processo como mãe, como família. Então, eu quero agradecer e dizer que a pesquisa se preocupa justamente em acolher as aptidões para que haja, a partir delas, um envolvimento mais ativo do aluno e não uma mera imposição de compromissos, que a cultura make, a partir do que os alunos gostam e sabem, tendo os próprios como sujeitos ativos e dinamizadores na escola, ela vai ajudar a tornar esse ambiente escolar, a arquitetura curricular, as vivências, os saberes, as práticas, mais enriquecidas, mais agradáveis, um leque mais amplo de formação e, sem dúvida alguma, embora não seja o foco da minha pesquisa, mas foi em outra, também pela organizadora do evento, em outra publicação, a questão da própria temporalidade, né? Desse tempo, se discutir esse tempo. A educação em tempo integral. E como é esse tempo mesmo? É um tempo meramente ampliado? O que é que cabe dentro desse tempo? O horário está conveniente para a vivência desse formato de educação? Considerando, por exemplo, como você falou, a questão da logística de deslocamento e a idade dessas pessoas que estão fazendo. Será que é tão conveniente uma pessoa de 16, 14 anos estar voltando para casa num horário considerado tarde socialmente, considerando os perigos, os deslocamentos, né? Então, tudo isso é bem-vindo. Eu espero, dentro desse meu tempo de fala, ter, de alguma forma, registrado o acolhimento e o quanto os teus tópicos me preocupam, não somente nesta pesquisa, como em outras que eu já produzi aqui. E eu acredito, Gleice, que uma das maiores, eu acho que aqui eu me encontro muito contigo nessa preocupação, uma das maiores necessidades que nós temos hoje é mais que contemplar isso, está bem no comecinho da apresentação, mais que contemplar o aumento de escola em tempo integral, o aumento numérico, a gente se preocupar com a implementação desse formato, a gente pensar na qualificação de como é que está se dando realmente essa implementação. Esta, Gleice, é a minha 4ª pesquisa sobre educação em tempo integral. Então, assim, eu tenho procurado muito me deter nessa temática, porque eu, como professor também da rede pública em escola em tempo integral, eu fico procurando colher demandas e pensando como é que a gente pode melhorar isso, como é que a gente pode dinamizar isso. Lembrando, professor, que eu não sei se as suas pesquisas foram para ensino médio, que parece que para ensino médio é o primeiro ano esse ano. Esses alunos de ensino médio que estão sendo obrigados a fazer 3 cursos que são ofertados só, não são ofertados mais, eles têm que escolher esses 3 cursos, não é a área deles, mas eles têm que escolher. E outra coisa, são alunos que querem ser diferentes, são alunos que obedecem o pai e a mãe, que não saem na rua sozinho, para pegar ônibus, para qualquer lugar, para levar no médico, são alunos que não vão para festinha, para Mandela, que não fica até de madrugada na rua, porque esses alunos não completaram a 8ª série do ensino fundamental. E quando o contexto chegou, é porque se ele fica até de madrugada na Mandela, então ele pode sair da escola 9 horas. Estão confundindo, né, o Estatuto da Criança e Adolescente. Por quê? Os alunos que estão na escola, que estão no ensino fundamental, 8º e 9º ano, e
que estão no ensino médio não são as mesmas crianças que ficam na rua o dia todo, que vão em festinha, que vão em tudo quanto é lugar sozinho, não. São alunos que obedecem pai, que depende de pai e mãe para ir e vir da escola. Então, eu acho muito preocupante colocar essas crianças para sair da escola 9 horas da noite. Tem que pensar no horário, tem que chamar o controle social para discutir esse horário. Não está legal. E para ofertar mais oportunidades. Eu colocaria sem medo práticas jurídicas, Sim, né? sim. Auxiliar de odontologia, eu colocaria técnicos de enfermagem, eu colocaria muitos cursos que eu tenho que pagar para fazer. Eu fiz técnico de contabilidade. Na minha época tinha práticas jurídicas, 1998. Se você pegar o meu currículo, você cai para trás, de tanto que já mudou a grade curricular. Eu já fui conselheira de educação, saúde, eu já trabalhei em propostas de lei, a minha última proposta de lei foi 2023, então é um caso sério, estão passando por cima das pessoas, da sociedade civil, do controle social, estão decidindo a vida dos nossos filhos como se eles fossem os pais, entendeu? Então, eu fiquei muito... Outra coisa rapidinho que eu falei lá atrás, o material didático, só por ser aluno de tempo integral, tinha que ter 2 uniformes e um computador por aluno, que no final do curso você não devolve. As escolas, os governos obrigam o aluno a devolver um material que é dele, um material didático, é do aluno, está garantido em lei. Eu acompanhei essa lei de 2016 até ela entrar em vigor. Era 2006, entrou em vigor um tempo aí depois, em 2016, e olha, é uma novela. Até hoje o aluno não tem direito a esse tal de e-book, o tablet, tudo tem que devolver, mas a lei, na regra, diz que não precisa devolver. Conversei com o diretor da escola da minha filha, ele achou que eu estava viajando, só que eu sou conhecedora da lei, eu trabalho com direitos humanos há mais de 15 anos, eu sou formada em direitos humanos e sou técnica de contabilidade. Eu nunca trabalhei na minha área, foi o que eu mais escolhi, eu não queria magistério, não queria nada, não queria administração, mas eu falei, eu gosto de contas, então vou fazer técnico de contabilidade. Fiz técnico de contabilidade, trabalho para mim mesma. Hoje eu tenho 2 empresas que eu trabalho para mim mesma, microempreendedor. Agora, se eu te falar que eu com essa cor consegui vaga no mercado por causa do meu curso técnico, não consegui. As minhas práticas jurídicas, não consegui. Por causa, sabe de quê? Do meu curso superior de Direitos Humanos, não consegui. Minha filha foi fazer uma vaga de estágio, tinha uma menina toda despercebida, só no celular, de óculos, branquinha, do cabelo liso. Os outros eram todos da minha cor, eu, minha filha e mais 2. Aí eu falei assim, eu já sei até quem vai ser chamada. Aí ela, eu também sei, porque eles vão pela aparência. É triste essa realidade, entendeu? É triste. A realidade hoje ainda é a mesma de ontem. A aparência é que o negro não tem perfil para trabalhar. Só para encerrar, eu acredito, Gleice, que é justamente parte dessas lacunas poderiam ser respondidas com o espaço, se fosse dado ao aluno a oportunidade, né, de ser protagonista, e o maker seria uma grande oportunidade para suprir muito dessa lacuna que você coloca. Muito obrigado. Professor Gleice, muito obrigado pela contribuição de ambos, falando sobre um tema tão pertinente. Sinta-se sempre à vontade de querer participar. Professor, mais uma vez, sinta-se acolhido, abraçado, quando quiser compartilhar conosco sobre um tema tão pertinente. Mais uma vez, agradecer a todos. Seguimos aí nas próximas horas de palestra. Professor, mais uma vez, obrigado. Gleice, obrigado por estar aqui com a gente também.